Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos vocês, daqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para continuar nossos estudos, né, pastor Neilson? Sim, bom dia a todo mundo. Vamos louvar o Senhor um pouquinho, né? Porque Ele é bom, digno de toda adoração, amém? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Um excelente dia. Amém. Abra sua Bíblia junto conosco no livro de 1 Samuel, capítulo de número 23, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Samuel. Amém. E convido você a estar também divulgando, acionando o nosso canal aí Dá no uma YouTube. força aí para o nosso canal. Exatamente, amém? Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos Sim, pela meu tua Deus. palavra e que ela seja ministrada aos nossos corações e a de todos que vão ouvir. A tua presença esteja sobre cada lar, cada família, abençoando na autoridade do nome único de Jesus. Espírito Santo, venha nos ensinar. É de ti que dependemos e é o Senhor que faz todas as coisas e nós louvamos a ti. Amém. Sim, Jesus. Amém. Capítulo 23 diz assim: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: Nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando todos os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grandes derrotas e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os homens e seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa
que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Horesa, no deserto que fica perto de Zif. 16, né? E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Horesa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra, em Horesa, no monte Áquila, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente, que nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e façam mais preparativos. Descubram onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuta. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu procurarei entre todos os clãs de Judá, e eles voltarão para Zif. Antes de Saul, Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, no Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Esses fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados que o estavam cercando para prendê-los. Mas juntamente neste momento um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. Que texto maravilhoso, né, pastor Eiris? Nós vemos aqui algo muito profundo da parte do Senhor, né? Nós estamos vendo que a cidade de Keila está sendo atacada pelos filisteus, né? É uma cidade que está sendo saqueada, né? Estão roubando o trigo que eles acabaram de colher. E Davi, então, pergunta para Deus, né? Se ele poderia ir lá defender. Ele estava com 600 homens, né? Ele poderia, no impulso, não, a cidade de Israel, eu vou lá, eu já sou ungido rei, vou fazer essa defesa, vou porque isso é uma atitude de um rei fazer, mas a atitude de um rei fazer é dobrar o joelho. A atitude de qualquer ser humano, não importa o seu chamado, o cargo que você ocupa, a função, a missão, o que você precisa é da direção de Deus, né? Você vai ver aqui que Davi pergunta e Deus responde para ele: vá, Keila, ataque, porque eu lhes darei a vitória sobre os filisteus. Só que os homens de Davi estavam com medo. Ele disse assim: nós já estamos com medo de estar aqui em Judá, ainda vamos lutar contra os filisteus. Davi vai lá e novamente consulta ao Senhor, né? Ele não está como Saul, movido pela multidão, né? Ele sentiu sim, claro, a aflição dos seus soldados, daqueles que estavam ali com ele, e perguntou: deixa eu perguntar novamente para Deus, né? Eu não vou ser movido aqui por muitas vozes e vou ser levado por essas muitas vozes. Sabe, querido, enquanto Deus não te der uma resposta clara, não faça nada. Nós somos exemplo de o que é ouvir e não ouvir a voz de Deus. Nós vamos para o fundo, né? Somos destroçados quando não ouvimos a voz de Deus, né, pastor Eiris? Às vezes a gente acha que a voz de Deus é a emoção que está ali no nosso coração, e aí vamos fazer
E aí você pode ter certeza errado, que a derrota é tá certa. errado mesmo. Dá completamente errado. Depois você está passando dificuldades porque deixou de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz da emoção, a voz que dominou a sua mente, o seu coração, em vez de ouvir claramente a voz de Deus. Davi, ele não fez como Saul em uma guerra que era para matar, e disse assim, não, eu dei ouvido à voz do povo. Ele ainda quis dizer isso, né? E não era para dar ouvido à voz de ninguém, você precisa dar ouvido à voz de Deus. E aqui nós vemos também que Davi, ele estava tendo a atitude de um rei, porém Saul era ainda o rei e estava tão distraído, eu vejo assim, ele estava tão distraído em perseguir Davi que não estava atento o que estava acontecendo, né, aos seus arredores. Mas aqui, pastor Aris, o que me chama a atenção, a gente vindo aqui para o início, é justamente isso, e é boa essa colocação sua, é justamente isso aqui, ó. Eles estavam com medo de ficar em Judá. E quantas pessoas estão com medo da situação que o nosso país está, não é verdade? Quantas pessoas estão com medo do que está acontecendo na sua vida particularmente? Quantas pessoas estão... Não tenha medo de nada, né? Não tenha medo, o que a gente precisa é de consultar o Senhor. Nós precisamos de buscar a Ele. E aí eu faço uma pergunta, pastor Elis, Deus fala nos dias de hoje? Eu creio que sim. Com certeza, não tenha dúvida, né? Deus fala sim. O negócio é termos insistência em buscar o Senhor, não é ficar movido de um lado para o outro. Às vezes a gente fica vendo tantas notícias, tanto isso, tanto aquilo. Acalma seu coração, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus está no domínio de tudo, e você pode achar que não vai dar certo, vai, porque Deus é Deus, se Ele prometeu, Ele o fará. Nós temos que ter essa convicção no coração. Aqui diz claramente que ele voltou e consultou, e aí o Senhor foi mais veemente com ele, vá, ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram para Keila, atacaram e mataram, muitos deles tomaram seus rebanhos, e assim salvou os moradores de Keila. Que coisa maravilhosa, né, pastora? Quando é a direção de Deus. Mas tem uma coisa que chama a atenção, pastora. Abiatar está ali com um manto sacerdotal e tudo, né? E aí é avisado que Saul está atrás de Davi e vai invadir Keila. Que coisa agora, hein? Ele deu um livramento para Keila e agora está sendo um alvo de ataque, né? Uma perseguição. E eu vou te fazer uma outra pergunta, pastor Aires. Buscarmos ao Senhor, fazermos a vontade do Senhor, é garantir de que vai ter uma vida tranquila, em paz? Não, a gente passa por, né, continua passando por lutas, né, por perseguição, somos inerentes, né, a isso, né, a nossa vida, ela, embora a gente se coloca na vontade de Deus, mas a gente continua passando, né, pelas dificuldades, não é que a gente esteja dentro da igreja. Quando a gente está orando, está buscando o Senhor, aí é que a gente se torna mesmo um alvo, né? Nós somos o alvo, né? A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas era para termos o quê? Bom ânimo, né? Então tenha bom ânimo, querido. Seja uma pessoa animada, feliz, alegre, porque Deus é contigo. Olha que coisa tremenda, né? Nós não temos essa ideia de que Deus fica entrando e saindo da gente. Não, Ele mora dentro de nós, né? Emmanuel. Deus conosco, Ele está aqui dentro de nós, mora aqui, não importa as situações da sua vida, se você errou, falhou, se está errando, Deus continua morando aí dentro de você, né? Você está procurando Deus e Ele está dentro de você, e basta sossegar o coração, ouvir nitidamente a voz dEle, compreender que Ele está falando, não ficar exasperado por nada, né? E sim confiar. Aqui diz claramente que Davi então falou assim: Senhor, mas esse povo vai vir para cá, vai atacar a cidade por causa de mim. E Davi ainda faz uma pergunta: Senhor, e se eles cercarem a cidade aqui, o que vai acontecer? Esse povo vai me entregar? Deus foi bem claro com ele: vai, Davi, vai sim. E aí, sabe uma pergunta que vem, pastor Elis? Quantas vezes nós ajudamos pessoas, ajudamos em determinados lugares, e parece que não há um reconhecimento, pelo contrário, parece que há uma traição.
E eu quero dizer bem claro, pastor Eides, não há traição, não há falta de reconhecimento, e sim uma ação divina, né? Porque muitas pessoas começam a levar as coisas por coração, fazem coisas boas, aí começa, não, fulano não foi grato, ciclano não foi grato. Se as pessoas não são gratas com Deus, por que você está esperando gratidão de alguém? E às vezes muitas pessoas, a gente hoje, infelizmente, se depara com muitos homens que foram ungidos, né? Pastores, pessoas que abandonaram seus ministérios, né? Porque por falta de uma palavra de ânimo, por falta de um reconhecimento, né? Dentro da sua igreja, porém, ela esqueceu de buscar esse socorro no Senhor, né? De esperar em Deus, de confiar no Senhor, que o Senhor ungiu, que antes dele ser ungido, Deus ungiu, escolheu ele primeiro, e diante das lutas, das situações adversas, né, que a gente olha para um lado, olha para outro, às vezes se sente até abandonado, e aí não foi procurar Deus, não foi procurar uma resposta em Deus, e levou para o coração, né, se sentiu magoado, ferido, e abandonou o ministério, abandonou, né, o que Deus tinha um propósito ali, através. A gente tem que ter isso, né, como Davi, esse reconhecimento de que quando nós somos ungidos, Deus tem coisas grandiosas para fazer, e vidas estão esperando por nós. E é tão interessante, pastor Eides, a senhora fazendo essa colocação, que quantos homens de Deus que podem estar ouvindo agora essa mensagem, e eu quero te dizer isso claramente para o seu coração: confia. Não sinta que ninguém te traiu, nem leve isso para o seu coração. Não reconheceram. Jesus discipulou 12 pessoas, as 12 fugiram, um negou, e não só foi um que negou, todos eles. Pedro negou ali diante daquelas pessoas, mas todos negaram porque fugiram, estavam com medo da sua vida. E você tem que entender que as pessoas sentem medo, as pessoas têm receios. E isso é natural. Um líder tem que saber lidar com essas coisas, com a ingratidão, tem que saber lidar com a traição, tem que saber lidar com a perseguição, com tudo. E você está ali porque você foi chamado para liderar. Deus viu essa capacidade. Então não é hora de ficar aí sentado nesse sofá, parado e achando que a vida não tem mais nada para você. Deus tem um chamado para você, e eu quero te dizer, Deus está despertando os seus nesse último momento. Deus está levantando os seus, como fez com Davi. Amém. Davi não parou, pastora. Davi, ele estava ali com pessoas endividadas, com pessoas problemáticas, com pessoas de todas as qualidades. Aqui você vê que o exército vai cercar e eles, cada um vai fugir. Sabe por quê? Porque tem temor pela sua vida. Mas aí que entra a provisão de Deus. Você não pode deixar de confiar na providência de Deus. Aqui a gente vê um exemplo bem claro, né, entre dois líderes. Um que é Saul, que tinha sido rejeitado por Deus, e Deus já não estava com ele. E temos aqui um líder que ainda não assumiu a liderança, mas ele continua tendo a atitude de um líder. Ele está aqui assumindo a sua posição. Saul, no entanto, ele estava tão preocupado com o seu reinado, com a sua posição de rei, né, em ser destituído, e se preocupou apenas de perseguir, né, aquele que Deus já tinha colocado no lugar dele. Você vai ver que Jesus Cristo, pastor Eides, continuando nesse raciocínio, ele sofre tudo isso e ora ao Pai para que nenhum deles sejam peneirados, para que nenhum deles sejam dispersos. Depois Jesus vai voltar, vai atrás deles, né, dizendo: olha, eu tenho um chamado com você. Jesus hoje está indo.